Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Atos, capítulo 1, onde destacamos os versículos 9 a 11, que diz assim: Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Que assim Deus, Espírito Santo, nos ilumine neste momento que queremos meditar nas suas palavras. Amém. Estimados amigos e irmãos, essa última quinta-feira tivemos uma data nobre. Uma data nobre, porém, ao mesmo tempo, bastante discreta. Talvez a Ascensão não receba tanto destaque, porque ela não tem, talvez, aquele mesmo apelo comercial que tem outras datas cristãs importantes, como a Páscoa e até mesmo o Natal. Mas lá está ela, a Ascensão de Jesus. 40 dias depois da Páscoa, ela sempre acontece. E geralmente sempre numa quinta-feira. A subida de Jesus aos céus. Não sei como acontece com vocês, mas muitas vezes essa data, essa celebração da Ascensão, ela passa despercebido. Como eu falei antes, é uma data discreta. E talvez até mesmo para vocês, não sei, essa data pode ter passado batido. Para mim, nessa última quinta-feira, estava acontecendo também dessa maneira. O dia estava passando, estava correndo, bastante coisa para fazer agora com a chegada da Sofia. E daqui a pouco estava me preparando para o programa de rádio e nem lembrava mais que dia que estava passando. Quando então comecei a ver algumas mensagens para o programa e acabei lembrando então que era Ascensão. A pergunta que talvez eu faço para mim mesmo, e agora eu relato para vocês, é por que talvez essa data ela é tão discreta e muitas vezes ela passa batida? Vocês já se perguntaram sobre isso? Eu acho que ela tem um propósito. Jesus ele não escolheu nenhum dia assim especial para subir aos céus. Jesus não escolheu o domingo, como a Páscoa. Jesus não escolheu talvez o sábado, que era bastante comemorado pelos judeus. Jesus escolheu uma quinta-feira. De uma hora para outra, acontece a sua subida aos céus. Eu não sei dizer se foi por causa disso ou não, mas eu acredito que Jesus ele sobe aos céus numa quinta-feira de um modo discreto para nos ensinar algo. Aquilo que os anjos falaram para os discípulos depois que Jesus subiu aos céus. Os anjos dizem: por que vocês estão olhando aí para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Ou seja, Jesus voltará dessa mesma maneira. Num dia que talvez nós não estejamos preparados, assim como foi o dia da Ascensão. Um dia discreto,
um dia comum, uma quinta-feira ou qualquer outro dia. Nós não sabemos quando será a volta de Jesus, mas sabemos que devemos sim estar preparados. Mesmo sendo este dia talvez um dia que não cause grande alarde para as pessoas, como muitas vezes já foi anunciado, tal dia será o fim do mundo, tal dia não, será de uma forma discreta. Ninguém sabe quando acontecerá. Até mesmo Jesus diz isso nesse texto de Atos, capítulo 1, versículo 7, onde ele diz: não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Ou seja, não sabemos quando será o retorno de Jesus e talvez por isso a Ascensão é uma data discreta. Ela é uma data discreta, mas ao mesmo tempo, como eu disse no início deste culto, é uma data completa. E a Ascensão ela é completa porque ela nos faz olhar para trás, olhar para o passado, para fincar os nossos pés no presente, e ela também nos leva a olhar para frente, a aguardar ansiosamente o futuro que Deus tem preparado para nós. Por isso eu digo que a Ascensão é uma data importante, ela é completa, e ela, em primeiro lugar, ela nos faz olhar para o passado, olhar para trás. Olhar para trás, olhar para o passado é importante também em nossas vidas. Nós muitas vezes relembramos aquilo que já se passou em nós, aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, e devemos de vez em quando olhar para trás para pensar melhor que decisão agir daqui para frente e não tomar mais os mesmos erros. A Ascensão ela nos faz olhar para trás no sentido de que Jesus só pôde subir aos céus porque Ele havia completado toda a sua obra de salvação. Ele havia vindo a este mundo, havia morrido naquela sexta-feira e ressuscitado no domingo da Páscoa. Assim, a morte e a ressurreição de Jesus nos assegura, mediante a fé, o resgate do inferno, o perdão dos pecados e também a ressurreição e uma nova vida lá nos céus. E Jesus, então, pôde subir porque tudo aquilo que ele havia feito, toda a sua obra estava completa. Assim, com o seu resgate assegurado, Jesus sobe aos céus. Nós também, assim, muitas vezes somos convidados a olhar para trás. Porém, não podemos ficar somente olhando para trás, para o passado. Assim, nós também somos convidados a olhar e fincar os nossos pés no aqui, no agora, no presente momento em que estamos vivendo as nossas vidas. Assim como na Ascensão, Jesus convida os seus discípulos a lembrarem que eles continuariam aqui neste mundo e que eles tinham uma missão. E Jesus dá essa missão a eles dizendo: vocês vão ser minhas testemunhas. E isso está no relato tanto de Atos quanto no relato de Lucas, que nós lemos antes do Evangelho. Jesus diz para os seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, vocês falarão de mim. Essa é a missão que eu dei para vocês aqui e agora, no presente e na atualidade. Vocês devem falar de Jesus para as pessoas. E aí Jesus disse: vocês vão falar de Jesus, começando aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, nessa região, também nas regiões vizinhas de Samaria, e chegando até os lugares mais distantes da terra. E a palavra de Deus chegou até aqui nós hoje. Podemos dizer assim, um lugar bem distante lá de Jerusalém. Esse é o poder do testemunho que os discípulos continuaram pregando e a palavra chegou para nós hoje. E nós, assim como aqueles discípulos, também temos o dever de hoje falarmos e de testemunharmos a nossa fé em Cristo para outras pessoas. Essa é a nossa missão hoje. Agora, não é a missão para amanhã, para depois de amanhã,
Porque pode ser que Jesus volte antes. É a nossa missão hoje. Levar Cristo para todas as pessoas, para todas as nações. Sendo boas testemunhas, bons cristãos. Falando sobre Cristo, anunciando a salvação que há para todo aquele que crê em Jesus. E que desafio grande é testemunhar a nossa fé numa sociedade tão afastada, dos princípios cristãos. Esse testemunho só pode acontecer porque nós temos um Espírito Santo que age dentro de nós, assim como ele agiu com os discípulos. 10 dias depois da ascensão, nós lembramos outra data especial, que é o Pentecostes, mas isso eu deixo assunto para a próxima semana, que fala sobre a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. E assim eles puderam falar. E assim nós também podemos testemunhar hoje com a ação do Espírito Santo em nós. É Ele que nos move a falar de Cristo para outras pessoas. É uma dificuldade? É, em nossa sociedade atual. Porém, é a missão que Deus nos deu. E nós podemos e devemos cumprir a nossa missão para aquilo que nós somos chamados. Seja você como pai ou mãe, seja você como filho, filha, seja você como aluno, aluna, professor, professora, seja você como patrão ou empregado, como um bom vizinho. No lugar onde você foi colocado por Deus, ali você deve fincar os seus pés e falar de Cristo. Também através do seu agir, das suas ações, sendo sal e luz para o mundo. Assim nós somos lembrados de olhar para o presente, pois na palavra de Deus está escrito também que eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia para sermos salvos. Não amanhã, não depois, e sim hoje. Esse é o momento oportuno. Mas claro, como eu disse para vocês, também a ascensão nos faz olhar para a frente, para aquilo que Deus está preparando para todos nós, aquilo que os anjos anunciaram para os discípulos, de que Jesus voltaria do mesmo modo, e assim ele voltará. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos e nos levar para um reino que não terá fim. Para nós cristãos, para nós que cremos, esse dia será um dia maravilhoso. Mas, infelizmente, para aqueles que rejeitaram a fé, rejeitaram a palavra, será um dia de terrível e grande dor aos que não creram em Jesus. Como nós cantamos no hino 325, antes, erguei-vos cristãos, vosso rei vos chamou. Ele nos chamou para levar a palavra para essas pessoas que ainda não creram. E acho que ali nas duas últimas estrofes, estrofe 4 e estrofe 5, ele fala que nós temos essa missão de levar, de correr para as almas salvar. A quantos ignoram a Cristo levar. Correndo, nós devemos buscar essas almas, para que elas também não sofram neste dia de juízo e de condenação para as pessoas que não creem. Mas esse dia também da ascensão nos faz olhar para a frente, lembrando daquilo que Deus tem preparado para todos nós. Não somente no dia que ele virá, mas o que acontecerá depois desse dia, que é o novo céu e a nova terra que ele está preparando para todos nós. E lá em Apocalipse, capítulo 21, o profeta e apóstolo João, ele diz assim, que neste novo céu e na nova terra, Deus enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, porque as coisas velhas já passaram.
Olhamos para frente, sim, ansiosos pelo dia em que Deus vai nos tirar deste mundo com tantas dificuldades, com tantos problemas, com tantas coisas acontecendo ao nosso redor, que nós muitas vezes falamos: vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas nós devemos permanecer firmes. É isso que a ascensão nos lembra. Olhando para o passado, para aquilo que Cristo Jesus fez, olhando para o presente, fincando os pés no chão e dizendo: eu preciso testemunhar e também fortificar a minha fé em Cristo, para que quando o dia que Ele voltar, olhando para o futuro, eu esteja preparado. Porque pode ser que Ele venha de uma hora para outra, num dia discreto, como foi o dia da sua ascensão. Que Deus assim abençoe vocês para permanecerem firmes nesta fé em Cristo, neste Jesus, mesmo em meio às dificuldades, às tentações que o diabo, o mundo e a nossa própria natureza muitas vezes nos impõem. Passado, presente e futuro, assim nos fazem clamar ardentemente: vem, Senhor Jesus. Que Deus assim os abençoe. Em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.